Emocionante. Menina pobre pede ajuda para comprar ovos, milionário expõe transformação inesperada. Maria, uma garotinha de 12 anos, tinha olhos que brilhavam como estrelas quando falava da sua avó e da horta que cultivavam juntas. A casa simples no pequeno vilarejo, com paredes de barro e telhado de palha, era o seu mundo. Desde bem cedo, Maria aprendeu que o trabalho duro traz recompensas. Regar as plantas, colher verduras frescas e vender na feira era parte de sua rotina. Mas naquela manhã, o que mais a motivava era uma lembrança especial: os deliciosos ovos cozidos que sua avó preparava em momentos de festa. No entanto, semanas se passaram e os ovos, aqueles lanches mágicos, se tornaram um sonho distante. Com o coração apertado e uma determinação fervorosa, Maria decidiu que precisava comprar ovos. Olhou para a pequena quantia que tinha guardada e sentiu a frustração tomando conta dela. Aquilo não era suficiente. Mas a garotinha não se deixou abater. Com um brilho de coragem nos olhos, ela decidiu que pediria ajuda. Sabia que na feira, muitos conhecidos poderiam olhar por ela com mais carinho do que suspeitas. Quando chegou ao mercado, o ar estava imerso em risadas e aromas de comida. Ela se aproximou de um vendedor de verduras, que sempre a cumprimentava com um sorriso. Com a voz trêmula, explicou sua situação. Para a surpresa de Maria, um homem alto e imponente, Gustavo, ouviu a conversa. Ele era um milionário que passava pelas redondezas em rápidas visitas, sempre alheio à vida local. Naquele momento, seu coração se apertou. Ele havia passado a vida ignorando as dificuldades dos outros, mas a inocência de uma menina batendo à porta de seus sentimentos o tocou profundamente. Lembrou-se da sua infância, marcada pela presença distante de um pai exigente. Maria, confusa e um pouco assustada, mal percebeu que os olhos de Gustavo se enchiam de uma mistura de gratidão e angústia. O homem rico, que até então só pensava em negócios e lucros, decidiu que precisava fazer algo diferente. Não apenas dar dinheiro, mas brindar a Maria uma oportunidade. E se em vez de simplesmente comprar os ovos, você se tornasse minha parceira em um projeto? Vamos criar uma horta juntos, bem maior do que a sua, sugeriu Gustavo. Ela olhou para ele, sem acreditar. A ideia soava incrível, mas também trazia insegurança. Será que isso funcionaria? A proximidade de um bilionário em sua vida pareceria estranha para os vizinhos, que sempre viam a riqueza com desconfiança. Mas a esperança crescia como uma flor lutando para brotar em solo árido. Está bem, eu aceito, respondeu Maria, sentindo seu coração vibrar com a promessa de um futuro diferente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas com a nova parceria os desafios apenas começavam. As colheitas começaram a brotar, mas a resistência da comunidade foi um soco no estômago. Olhares desconfiados, sussurros maldosos nas barracas da feira. A avó de Maria, sábia e amorosa, tentava acalentar a menina com suas palavras: lembre-se, meu anjo, a união é mais forte que as desconfianças. O clima entre elas inoculava a esperança em meio ao desapontamento. Maria, agora uma voz na comunidade, entendia o que precisaria fazer. Sua luta ainda estava longe do fim e a colheita final prometia não ser apenas um dia de trabalho, mas um encontro cheio de emoções e desafios. Ela precisava encontrar coragem para enfrentar todos os que olhavam com desdém. Estariam todos prontos para serem surpreendidos? A pergunta ecoava em sua mente enquanto ela se preparava para a batalha. Que possibilidades aguardavam no horizonte? Maria respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros pequenos. As semanas passaram e seu coração agora pulsava não apenas pela causa dos ovos, mas pela esperança de transformação que a horta poderia trazer para toda a comunidade. Ao olhar para a terra que com Gustavo cultivara com tanto carinho, ela via não apenas mudas crescendo, mas também a possibilidade de um novo começo. Certa manhã, enquanto o sol começava a aquecer o solo, Maria decidiu que era a hora de chamar a comunidade para conhecer a horta. A ideia parecia magnífica na sua cabeça, todos juntos unindo forças, mostrando que era possível mudar as coisas. Mas quando ela anunciou aos moradores do vilarejo, os sussurros logo tomaram conta do ar. O que essa menina estaria tramando com aquele milionário? Lágrimas de frustração se acumularam em seus olhos. A avó a abraçou, e Maria pôde sentir o calor do amor que sempre a envolvia.
Um dia, eles verão que você está fazendo algo bom, meu amor. Você tem um coração forte, murmurou a avó com um sorriso suave, reforçando a fé na neta. Mas a pequena causadora de todo aquele burburinho não estava disposta a desistir. Com o apoio de Gustavo, eles passaram a preparar um evento para a apresentação da horta. Combinariam um dia de colheita onde cada um poderia vir conhecer o espaço e, quem sabe, se envolver ao mesmo tempo que aprendiam sobre trabalho em equipe e união. O dia finalmente chegou. Maria acordou antes do sol, animada e nervosa, enquanto ajudava a avó a preparar um prato especial com as ervas frescas da horta. Nela havia uma energia palpável, como se cada colheita prometesse uma nova amizade. Quando o sol começou a brilhar, a horta estava linda, cheia de flores coloridas e verduras saudáveis. Os aromas dançavam no ar, e os olhos de Maria brilhavam com a expectativa. As primeiras pessoas a chegarem foram as mais desconfiadas. Murmúrios correram pela pequena multidão, olhares céticos se voltaram para Gustavo, que em pé ao lado de Maria, parecia apenas mais um homem do vilarejo, longe da aura de riqueza que o seguia. Ele sorriu encorajadoramente para a menina, e o simples gesto já acalmava um pouco seu coração apressado. Quando Maria começou a explicar como a horta funcionava e como ela sonhava em torná-la um espaço de aprendizado e amizade, os desafios começam a diminuir. Uma a uma, as barreiras de desconfiança foram quebradas. Os rostos que antes se viravam se voltaram para ela, cheios de curiosidade. A horta é um presente para todos nós, disse Maria, segurando a mão de Gustavo, como se isso ancorasse sua coragem. Se trabalharmos juntos, podemos crescer e aprender, não só com a terra, mas uns com os outros. E ao olhar ao redor, Maria viu olhares relutantes começando a se iluminar. A comunidade começou a se unir e a magia da horta estava começando a florescer não apenas nas plantas, mas no coração das pessoas. Mas justamente quando a atmosfera se encheu de otimismo, um barulho inesperado interrompeu a celebração, atraindo a atenção de todos. Com um estrondo, um carro luxuoso avançou até o local, fazendo os moradores pararem o que faziam e olharem com espanto. De dentro dele saiu um advogado que se aproximou de Gustavo com uma expressão grave. Precisamos conversar. É sobre a herança que você ignorou. As palavras pairaram no ar. O que isso significaria para Maria e a horta? Os olhares se voltaram para Gustavo, e naquele instante a incerteza voltou a reinar. E a pergunta ecoava: a transformação que tanto desejavam estaria em risco? Maria sentiu o coração acelerar e um nó se formou em sua garganta. O advogado tinha uma presença imponente, e suas palavras pareciam ecoar pelo ar, fazendo a alegria do dia mergulhar em um mar de dúvidas. Ao seu lado, Gustavo estava parado, a expressão de confiança que exibia antes, agora misturada a uma sombra de incerteza. A herança, repetiu Maria, finalmente rompendo o silêncio com a voz tremida. Que herança é essa? Gustavo fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, era como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a explodir. Ele respirou fundo e virou-se para os moradores que agora observavam atônitos. Eu não sabia que isso tinha a ver com a horta. É uma parte da minha vida que eu tentei deixar para trás. Maria sentiu um frio na barriga. Ela imaginava que por trás da fachada de milionário, havia um homem simples, apaixonado pela terra e pelas pessoas. Mas agora, esse mesmo homem estava se distanciando, mergulhando em um mundo que não fazia parte do sonho que ela havia criado para a horta. Olha, disse Gustavo, dirigindo-se ao advogado, não estou interessado em nada que me ligue a essa herança. O que eu quero é ajudar a comunidade, é esse o meu foco agora. O advogado, no entanto, não parecia convencido. Mas a herança pode contentar mais que apenas você. Posso explicar tudo, mas precisamos conversar. Existem responsabilidades que você ignorou, e isso pode afetar seus planos. O murmúrio da multidão crescia, as pessoas trocavam olhares de curiosidade e preocupação. Maria sentiu os ânimos se agitando ao seu redor. Ela menininha, e ele um estranho, em meio à imensidão dos sentimentos confusos. O sonho de um lugar colaborativo estava ruindo diante de seus olhos. Com determinação, Maria se aproximou de Gustavo. Sabe, talvez precisemos entender melhor isso, ela disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Podemos aprender algo novo juntos. A horta nos ensinou que o que importa é a união. Vamos conversar sobre isso, Gus, eu estou aqui com você. Ele a olhou, a gratidão em seus olhos misturada a uma tensão que não podia ignorar. Sem hesitar, ele respondeu: sim, você tem razão. Devemos enfrentar isso juntos. Vamos tirar a espada desse fardo e ver o que realmente precisamos fazer. Enquanto eles se afastavam um pouco, Maria notou a comunidade repleta de expressão em dúvida, mas também de curiosidade.
As pessoas que antes hesitavam em se unir estavam agora presas a esse novo enigma. A união que tinha começado a brotar ameaçava ser desfeita por um passado que eles ainda não entendiam. De volta ao grupo, Maria se virou e disse: vamos manter a festa. A horta é nossa. Vamos colher juntos e discutir isso mais tarde. Precisamos um do outro agora mais do que nunca. E mesmo com os olhares de interrogação e o peso do clima tenso, algumas pessoas começaram a se mover, seguindo a pedido dela. As risadas voltaram lentamente e o cheirinho dos pratos que sua avó preparara começou a misturar-se à ansiedade no ar, mas algo ecoava em sua mente. E se a verdade sobre a herança mudasse tudo? O advogado mirou Gustavo mais uma vez, como se pudesse indiciar que uma bomba estava prestes a estourar, e nesse instante, a festa continuava. Mas a sombra da incerteza permanecia como um aviso na mente de Maria. O que a herança significava realmente, e como ela impactaria o futuro da horta e da comunidade? Aquilo que deveria ser um dia de celebração se tornará um ponto de virada. E agora, mais do que nunca, Maria precisava se preparar para o que estava por vir. Maria estava cercada pelo aroma da comida e pelas risadas que lentamente voltavam entre os moradores. Mas sua mente estava longe daquela cena de festa. Cada passo que dava rumo à mesa de colheita parecia mais pesado que o anterior. Ela olhou para Gustavo, percebendo o turbilhão de emoções em seu olhar. O peso da herança pairava entre eles como um fantasma, e as respostas que buscavam eram mais complicadas do que poderiam imaginar. Você acha que devemos ouvir o que o advogado disse? Perguntou Maria hesitando. Pode ser importante para todos nós. A esperança em sua voz era como uma luz frágil tentando iluminar a escuridão que se formava. Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto que Maria conhecia bem. Era uma de suas maneiras de lidar com a pressão. Ele olhou para a horta, como se pudesse encontrar ali as respostas que buscava. Maria, a horta é a minha conexão com o que é real, com as pessoas. Não quero que nada estrague, nem dinheiro nem obrigações. Mas Maria sabia que a realidade era mais complexa do que isso. O mundo fora da horta não era apenas um espelho do que viviam ali. Eu entendo, Gas. Mas e se essa herança puder ajudar a horta? Se pudermos transformar isso em algo ainda maior para a nossa comunidade? As palavras flutuavam no ar entre eles, carregadas de incerteza. Ele ficou em silêncio, a preocupação se agrandando em seus olhos. Maria sentia que Gustavo estava lutando contra algo dentro dele, uma batalha entre o passado que queria esquecer e um futuro que poderia ser grandioso, mas que a sua história não parecia permitir. Olha, vou conversar com o advogado, Gustavo finalmente disse, o tom de sua voz firme como a terra que cultivavam. Mas preciso de você ao meu lado. Não quero fazer isso sozinho. A gratidão apertou o coração de Maria como um laço apertado. Eu estarei com você. Sempre. E naquele instante, mesmo sem saber o que viria, Maria sentiu que a união deles era uma força poderosa. Se houvesse algo que pudessem construir juntos, era essa certeza. O advogado logo se aproximou, seu olhar estava atento, quase investigativo. Gustavo, antes de falarmos, preciso que você me escute. A herança não é apenas algo que pode te dar conforto financeiro. Ela te liga a uma responsabilidade. Há pessoas e compromissos envolvidos, explicou colocando as mãos sobre a mesa, como se estivesse tentando estabilizar o terreno tremido. Os olhos de Gustavo brilharam com uma mistura de raiva e afronta. Responsabilidade? Para aqueles que não conheço. Para um mundo que não faz parte de quem eu sou. O advogado respirou fundo, a expressão dele tinha um toque de compaixão, mas também a dureza de alguém que já viu muitos se perderem. Você pode não conhecê-los, mas eles conhecem você. A sua vida, suas escolhas afetaram mais do que imagina. Maria observava tudo aquilo, o conflito e a angústia de Gustavo refletiam seus próprios medos. E se a verdade da herança revelasse algo que pudesse destruir tudo o que conquistaram? Um vento gelado percorreu a horta, e os olhares ansiosos dos moradores começaram a se voltar para o trio. Esperas silenciosas flutuavam no ar, como uma tensão prestes a ser liberada. Gas, precisamos ouvir, Maria disse, sentindo as palavras se formarem como um mantra de esperança. Um novo caminho pode estar nos esperando, mas temos que dar o próximo passo juntos. Naquele momento, diante das incertezas e desejos, era como se um novo capítulo estivesse sendo escrito. Mas qual caminho eles escolheriam? A resposta estaria além da herança, nas escolhas que fariam a partir desse instante. E enquanto o advogado abria a boca para falar, a pergunta fervilhava em sua mente. O que a herança realmente significava para eles? A resposta poderia mudar tudo, e o tempo parecia escorregar entre seus dedos, num desafio que se aproximava rapidamente. Gustavo apertou as mãos sobre a mesa e respirou fundo.
O silêncio pesado ao seu redor parecia se expandir, como se o mundo estivesse esperando sua reação. O advogado, com a expressão séria, olhou diretamente em seus olhos, quase como se pudesse ver a tempestade interna que o consumia. Eu sei que essa notícia pode ser difícil, mas há muito mais em jogo do que você imagina, disse o advogado, enfatizando cada palavra, como se tentasse quebrar a barreira que se formava entre eles. Você tem um legado, uma história que não é só sua. Existem familiares que precisam de você, pessoas que podem se beneficiar do que está por vir. A mente de Gustavo girava. As lembranças de um passado distante o atormentavam, memórias de uma infância simples, mas marcada por dificuldades. O que isso significaria para ele? Aceitar a herança significava aceitar um passado cheio de sombras e responsabilidades. Não posso me responsabilizar por algo que não conheço, ele respondeu, a voz um pouco trêmula. Maria observou, o coração apertado. Decidida a apoiar Gustavo, decidiu falar. Gus, e se essa for a oportunidade de escrever uma nova história? Uma onde vocês possam se reconectar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pensar em quem pode ser ajudado é uma chance de transformar esse peso em algo positivo, ela insistiu, quase implorando. O silêncio se instalou entre eles, e as esperanças se misturaram com as inseguranças. Para a comunidade, a horta significava vida, afeto e pertencimento. Gustavo olhou para os moradores que de longe observavam a conversa. O que seria deles se sua decisão quisesse mudar tudo? O advogado, percebendo a tensão, interveio. Você pode não conhecer a fundo a história dessa herança, mas lembra que ela vem com a possibilidade de fazer a diferença. Por menor que seja, uma ação pode ter um impacto enorme. O tom da conversa tornou-se mais acessível, mais humano. Aquela última frase ressoou em Gustavo. Uma ação poderia ser tudo o que realmente precisava. Ele podia ser uma força de mudança não só para si, mas para todos ao seu redor. Seu olhar treinou para o solo. Podia ver em sua mente a horta florescendo ainda mais, alimentando não apenas os corpos, mas também as almas. Maria, eu não sei se estou pronto para isso, Gustavo confessou, a voz baixa quase um sussurro. E se eu falhar? E se eu acabar machucando as pessoas ainda mais? Maria ficou em silêncio, sentindo a fragilidade dele. A insegurança, a ansiedade, tudo era parte do ser humano. Ela tomou sua mão, um gesto suave e seguro, que parecia desfazer um pouco do peso que ele carregava. Gus, todos nós temos medo, mas recusar essa chance pode deixar você sem saber o que poderia ter acontecido. O importante é tentar. Os olhares dos moradores estavam colados neles, e a pressão de uma decisão estava pairando no ar. Gustavo se sentiu exposto e vulnerável, mas naquele momento, ao lado de Maria, havia uma luz de coragem. Era uma decisão que não teria que carregar sozinho. Ok, eu vou ouvir, ele finalmente disse, a voz cheia de resiliência. Vou abrir esse livro. Mas precisamos fazer isso juntos. Maria sorriu, um brilho de esperança se acendendo em seu coração. Mas enquanto o advogado começava a explicar os próximos passos, algo mudou drasticamente. Uma figura do passado de Gustavo apareceu no horizonte, cheia de segredos e promessas que poderiam mudar tudo novamente. O que mais estava por trás daquela herança? A realidade poderia ser mais complexa do que imaginaram. Espere, Gustavo disse, um frio na espinha. Eu preciso saber o que mais você não me contou. E naquele instante, as revelações começavam a emergir, como tempestades esquecidas que poderiam desabar sobre eles a qualquer momento. O futuro deles dependia de enfrentar não apenas o desconhecido, mas também a verdade que os estava esperando. A figura se aproximou lentamente, e Gustavo sentiu seu coração disparar. Era como se os fantasmas do passado tivessem tomado forma diante dele. A mulher que aparecia à sua frente trazia uma expressão familiar, mas a dor nos olhos dela era inconfundível. Ele nunca a esperaria ali, nem naquelas circunstâncias. Era Ana, sua irmã mais velha, a pessoa que ele não via há anos. O olhar dela dizia tudo. Vivia uma batalha que ele mal imaginava. Ana. Seu nome saiu quase como um sussurro, carregado de emoções que ele não conseguia identificar completamente. Gus, eu vim porque precisamos conversar. Sobre a herança, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Ela estava visivelmente nervosa, mas havia uma determinação em sua postura. Por que você não me procurou antes? Ele questionou, com a frustração se misturando à preocupação. As memórias de uma infância árida afloraram. Lembranças de brigas, de promessas não cumpridas, de um laço que parecia frágil e distante. Porque eu não sabia como. A vida nos separou e Ana hesitou, a emoção quase a sufocando. Eu não sabia se você se importava. Depois que nossos pais se foram, tudo desmoronou. Eu só queria proteger você.
O advogado, surpreso com a repentina mudança na dinâmica, observou em silêncio. Maria, no entanto, caminhou mais perto de Gustavo, quase como um escudo. Ana, o que você sabe sobre essa herança? Ela estava ciente de que aquela conversa exigia transparência, e que cada palavra poderia moldar o futuro deles. Eu sei que é muito mais do que todos pensam. Há um projeto de habitação, algo que pode ajudar muitas famílias. Mas só se você assumir o controle. Fui forçada a ficar fora disso, mas você pode mudar tudo, Gaz. Nós podemos mudar, Ana disse, abrindo o coração. Gustavo piscou os olhos, atordoado. O que mais ela não contava? As palavras dela reverberavam, ecoando em sua mente como um chamado à ação. Um projeto de habitação? As lembranças das noites em que dividiam sonhos entre sorrisos e lágrimas voltaram a atormentar sua mente. Você está sendo sincera? E se isso for apenas um jogo? Não, não é um jogo. Ana protestou, sua voz elevada com uma mistura de raiva e tristeza. Eu sei que não podemos voltar no tempo, mas se você não agir, podemos perder a chance de fazer algo significativo. Eu só queria que você soubesse que não precisa carregar esse fardo sozinho. Estou aqui para ajudar. Maria entrelaçou os dedos de Gustavo, um apoio inabalável. O olhar dela dizia que ela também acreditava nas possibilidades. Havia algo de poderoso naquela união, como se a força de cada um pudesse iluminar o caminho diante da incerteza. E se os segredos se tornarem mais pesados? E se tudo isso nos dividir ainda mais? Ele perguntou, hesitando. O peso da responsabilidade parecia aumentar a cada segundo que passava. Gaz, todo caminho tem suas pedras. Não podemos controlar o que aconteceu, mas podemos escolher o que fazer agora, Ana respondeu com uma lucidez que o tocou. Essa herança é a sua chance de dar um novo rumo a tudo, e eu quero fazer parte disso. A tensão pairava no ar, e ao olhar para a expressão esperançosa de Ana, Gustavo sentiu um pequeno lampejo de coragem. Precisamos realmente entender o que está acontecendo. Não posso fazer isso sem saber toda a verdade. Maria sorriu levemente, encorajando-o. A decisão estava próxima, mas a ansiedade ainda pulsava nas veias de Gustavo. Então está decidido, ele declarou, fortificado pela presença da irmã e do apoio de Maria. Vamos investigar tudo isso juntos. Mas antes que pudessem prosseguir, a ligação do advogado interrompeu o momento. Tem algo mais que você deve saber, Gustavo, ele disse, a voz tensa. A herança não é o que parece, e existe alguém que pode estar sabotando seus planos. Um arrepio percorreu a espinha de Gustavo. Ele não estava preparado para outra revelação. O que mais esperava por eles na escuridão do passado? A jornada estava apenas começando, e o clímax da verdade parecia mais ameaçador do que nunca. O silêncio pesado que cercava o grupo era quase ensurdecedor. Gustavo trocou olhares com Ana e Maria, um misto de medo e determinação nos olhos. As palavras do advogado ecoavam em sua mente. Sabotagem? O que isso significava? Essa revelação podia mudar tudo. Vamos para casa, proposta Ana, sua voz tremendo como se cada palavra dependesse de uma escolha. Preciso explicar tudo a você. Não podemos ficar aqui parados. Gustavo balançou a cabeça, concordando. Precisava de respostas, mas também de um lugar seguro onde pudesse processar. Assim eles se dirigiram para o carro, o motor roncando como se fosse o som de um coração acelerado. Enquanto dirigiam, ele notou as mãos de Ana tremendo no colo. Aquela era sua irmã, mas ao mesmo tempo, uma estranha. Tudo parecia tão confuso. O passado, com suas mágoas e ressentimentos, ainda pairava como uma sombra sobre eles. Maria olhava para ele, os olhos cheios de esperança e apoio, como se quisesse dizer: juntos podemos enfrentar isso. Chegando em casa, a sala estava escura, mas suas memórias ainda estavam lá, envoltas em um cheiro familiar de café e lembranças de risadas infantis. Gustavo se sentou no sofá, a mente uma tempestade de pensamentos. Ana, hesitante, sentou ao seu lado, enquanto Maria se acomodava na cadeira oposta. Gaz, eu sei que nossa relação não é a melhor, mas precisamos conversar sobre as questões da herança e do que isso realmente significa, começou Ana, a voz mais calma agora, mas ainda carregada de emoção. Quando nossos pais faleceram, eu estava tão perdida, eu não soube como te encontrar. Não imaginei que você tinha seguido em frente, construído uma carreira, uma vida. Eu só queria proteger o que restou de nós. Ele a observou, as paredes que tinha construído começando a desmoronar. E o que você queria que eu fizesse, Ana? Estava tão envolvido no meu trabalho, e você desapareceu como se nunca tivesse existido. Eu não tinha escolha. Fui deixada de lado, mas eu voltei. A herança é uma oportunidade, e você não está sozinho nessa, respondeu ela, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto.
O projeto de habitação que mencionei é uma chance de dar esperança a muitas pessoas, mas precisamos de todos os dados. É por isso que preciso de você. E como posso confiar que você está sendo honesta? Gustavo perguntou, sua voz firme, mas falhando na última sílaba. Porque eu sou sua irmã. Sinto muito por tudo que aconteceu, mas estou aqui agora. Eu quero lutar por isso. Por nós, disse Ana, com a determinação crescendo a cada palavra. A pressão no peito de Gustavo era intensa. Ele queria acreditar, mas os fantasmas do passado ainda o atormentavam. Pode até parecer uma oportunidade, mas há riscos. E se isso tudo resultar em mais dor? Sua mente girava em torno de um dilema. Como poderia aceitar a verdade quando tudo em seu ser gritava para ficar em alerta? Maria, que ouvirá em silêncio, decidiu intervir. Gustavo, pense nas vidas que você pode impactar. Essa herança pode ser o que você precisa para curar não apenas vocês, mas tantas pessoas que precisam de ajuda. A vida é feita de riscos, e talvez esse seja o melhor caminho a seguir. Ele olhou fixamente para ela, percebendo a força que emanava de seu apoio. Cada palavra ressoava e pela primeira vez, uma ideia começava a se formar no fundo de sua mente. Tudo bem, vamos investigar. Mas Ana, se eu descobrir que você não está falando a verdade, não vou hesitar em cortar relações novamente, ele declarou, a voz mais firme. Embora ainda um tanto vulnerável. Ana sentiu, um misto de alívio e medo nos olhos. Eu entendo e prometo que vou te contar tudo. Antes que pudesse continuar, o telefone de Gustavo tocou, interrompendo o momento. A identificação do chamador fez seu coração disparar. Era o advogado novamente. Algo não estava certo. Gustavo, preciso que você venha rapidamente. A situação ficou muito mais complicada do que imaginamos. Eu tenho informações sobre a sabotagem. Aquelas palavras causaram um frio na espinha de Gustavo. Havia algo mais pesado se aproximando, e a verdade que ele tinha tanto medo de descobrir estava prestes a ser desvendada. Ele respirou fundo, com a sensação de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Gustavo respirou fundo, o coração martelando no peito. O que será que o advogado descobriu? Pensou enquanto apanhava o celular do colo. O toque insistente do aparelho parecia ecoar junto com sua ansiedade. A demanda urgente do advogado fazia o tempo parecer escasso, e uma sombra de inquietude começou a se instalar. Com pressa, ele atendeu a chamada. Alô? Gustavo, é o Dr. Carvalho. Precisamos conversar pessoalmente e rápido. As informações que obtivemos sobre a sabotagem estão mais intrincadas do que imaginávamos. A voz firme do advogado se misturava a um tom de preocupação que não passava despercebido. Sobre o que você está falando? Gustavo questionou, sentindo que a resposta poderia ser um golpe direto em seu estômago. Ele trocou um olhar com Ana, que estava ao seu lado, e sua expressão revelava a mesma preocupação. O que descobrimos vai além do que imaginávamos. Suspeitamos que alguém próximo a vocês possa estar envolvido. Você precisa vir para o escritório agora. É uma questão de urgência, disse Dr. Carvalho, e na sua voz havia um toque de urgência que não deixava dúvidas de que não era hora de hesitar. Gustavo desligou rapidamente e encarou Ana e Maria, a mente fervilhando com a possibilidade de que aquilo fosse ainda mais complicado do que haviam previsto. Eu preciso ir, e preciso que vocês venham comigo. Acho que estamos entrando em um território perigoso. Eu vou, não tenho como ficar fora disso agora, respondeu Ana, aparentemente mais calma do que ele se sentia. Maria fez um gesto de concordância, sua expressão determinada, e isso deu a Gustavo uma leve sensação de alívio. Durante a viagem até o escritório do advogado, o carro parecia acelerar com as batidas de seu coração. O silêncio a bordo do veículo era pesado, marcado apenas pelo som constante do motor e por algumas respirações nervosas. Ele sentiu suas mãos suadas ao volante, e a tensão no ar era palpável. Quando chegaram, Dr. Carvalho os aguardava com uma expressão que refletia uma mistura de seriedade e urgência. Sinto muito pela pressa, mas o que vou revelar pode impactar tudo o que vocês planejam. Ele apontou para as cadeiras ao redor da mesa e todos se sentaram. Então, o que está acontecendo? Gustavo perguntou, a ansiedade crescendo como uma onda dentro dele. O advogado respirou fundo e começou. Temos informações sobre alguém que está sabotando o projeto de você e a Ana. Além disso, descobrimos que podem haver interesses financeiros muito maiores envolvidos, e isso não se limita apenas à herança. Há um grupo tentando tomar o controle desse projeto por meio de manipulação. Aquela visão ampliada da situação fez o coração de Gustavo disparar de forma alarmante. Manipulação? Quer dizer que alguém está tentando nos derrubar? Exatamente. E a conexão é mais próxima do que vocês imaginam.
Eu não posso revelar os nomes ainda, mas posso garantir que a situação é séria. O advogado fez uma pausa, observando as expressões atônitas diante dele. Quem seria capaz de algo assim? Ana perguntou, a voz tremendo enquanto a ficha começava a cair. É o que precisamos descobrir. Para isso precisaremos de cautela, e de sua ajuda, claro, explicou o Dr. Carvalho. Você tem que ter certeza de com quem você está se associando. Gustavo olhou para Ana e Maria, o peso da responsabilidade agora claro sobre seus ombros. Era um jogo perigoso, mas ele sabia que não podia recuar. As vidas afetadas por conta dessa herança eram reais. A luta deles não era apenas por dinheiro e bens, mas por esperança e transformação. Vamos descobrir quem está por trás disso, disse Gustavo com a voz firme, embora o medo ainda estivesse presente. E vamos nos certificar de que faremos isso juntos. O advogado assentiu, e o trio se preparou para um confronto que parecia não ter volta. O que se desenrolaria a partir dali mudaria suas vidas para sempre, e a verdade continuava escondida nas sombras. Enquanto saíam do escritório, a adrenalina pulsava nas veias de Gustavo. Uma nova determinação começava a tomar forma. E se não for só dinheiro que está em jogo, mas algo mais profundo? Uma nova pergunta pairava no ar, e Gustavo estava prestes a descobrir que a guerra pela herança poderia, de fato, revelar muito mais sobre eles do que jamais esperaram. Gustavo saiu do escritório do advogado com a mente girando, as palavras de Dr. Carvalho ecoando como um tambor em seu peito. Ele não tinha ideia do que fazer a seguir, mas a urgência da situação pulsava como um alerta constante. Ana e Maria estavam ao seu lado, e seu silêncio compartilhado falava mais alto que qualquer palavra. Um manto de tensão parecia envolvê-los enquanto se dirigiam para o carro. A viagem de volta foi marcada por olhares furtivos e um mar de pensamentos. Gustavo sabia que a revelação de que alguém próximo a eles estava tramando alguma coisa era devastadora. Seria alguém da família? Um amigo? A ideia de traição por parte de quem confiam era dolorosa. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interior. O que estamos esperando? Precisamos agir, precisamos descobrir quem está por trás disso, disse Gustavo, relevando sua determinação. Ana inclinou-se para a frente, suas sobrancelhas franzidas. Cuidado, Gustavo. Se já estão sabotando nosso projeto, eles podem estar nos observando. A última coisa que queremos é que nossa vulnerabilidade se torne uma fraqueza explorável. Ela tinha razão. Gustavo sentiu um frio na barriga ao imaginar os riscos. Mas ele também sabia que a inação poderia custar mais que isso. Podemos começar falando com nossos parceiros de projeto. Alguém deve saber se as coisas não estão indo bem, sugeriu Maria com a voz firme. Chegando em casa, fumos de energia dançavam em torno deles. A adrenalina ainda corria forte, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de urgência crescente. Gustavo sentou-se à mesa, abrindo seu computador. As informações eram abundantes, mas as peças daquele quebra-cabeça pareciam desarticuladas. Ana começou a listar cada um dos colaboradores e parceiros do projeto. Vamos nos encontrar com o Jorge amanhã cedo. Ele sempre está bem informado e é de confiança, disse com um brilho de esperança nos olhos. A ideia de se reunir com Jorge trouxe um pouco de alívio momentâneo, mas a tensão não desapareceu. Gustavo sabia que o problema era mais profundo do que pensavam, e a urgência de descobrir a verdade quase o fazia se sentir sufocado. Ainda assim, mesmo com a inquietude pairando sobre eles, a necessidade de agir uniu o trio. Cada um sabia que a luta pela herança não era apenas uma questão de bens materiais, era uma batalha por seus próprios sonhos e futuros. Naquela noite, um chamado inesperado fez o telefone de Gustavo tocar. O coração dele disparou novamente ao ver o nome de Jorge na tela. Atendeu sua voz trêmula. Oi, Gustavo. Desculpe te ligar tão tarde, mas algo importante apareceu e eu preciso de você e da Ana. Podemos nos encontrar? É sobre o projeto. Os olhos de Gustavo se encontraram com os de Ana, e ele pode sentir a adrenalina percorrendo suas veias novamente. Um misto de nervosismo e urgência tomou conta. Claro, Jorge. Onde nos encontramos? A resposta dele quebrou um silêncio até então preenchido por incertezas. Na antiga fábrica, perto da rodovia. É melhor que ninguém nos veja. Gustavo engoliu em seco, sentindo o frio na barriga crescer. A antiga fábrica era um lugar que trazia memórias de infância, mas também carregava um clima de desolação. Certo, estamos a caminho. Enquanto se preparavam para sair, a sensação de que estavam se aproximando de algo maior, uma verdade escondida, os envolveu. Mas uma pergunta ainda os assombrava. O que Jorge sabia e por que a pressa? O que mais estava por trás daquela sabotagem? Gustavo sabia que cada passo agora poderia levá-los mais perto da verdade,
ou a um abismo ainda mais profundo. Com a tensão no ar, ele não teve escolha a não ser seguir em frente, determinado a desvendar aquilo que estava escondido nas sombras da antiga fábrica. O que estariam prestes a descobrir poderia mudar as suas vidas para sempre. O caminho estava se abrindo, mas o que encontrariam nessa jornada? Gustavo e Ana chegaram à antiga fábrica com os corações disparados. O lugar, coberto pela poeira do tempo, parecia opressivo e ferido. Passos ecoavam nas paredes vazias enquanto se dirigiam para o ponto de encontro. Maria, que o seguia de perto, estava tensa. O que Jorge tinha a revelar poderia mudar tudo. Quando entraram na sala escura, a luz de uma lanterninha iluminou as sombras, e logo viram Jorge. Ele estava ansioso, sua respiração pesada ao se aproximar. Obrigado por virem tão rápido, começou, olhando ao redor, como se o passado do local ainda estivesse ali, pronto para aprisioná-lo. O que descobri é mais complicado do que pensávamos. Existem pessoas tentando boicotar o projeto, e eu tenho provas. A expectativa no ar crescerá como um balão prestes a estourar. Que provas? Gustavo perguntou, a voz firme, mas a ansiedade transparecendo. Eu encontrei documentos que mostram que outro grupo está interessado na herança. Eles estão tentando nos derrubar, e pior, usando métodos ilegais, revelou Jorge, seu rosto iluminado por uma sensação de urgência. Se não pararmos isso agora, podemos perder tudo. Gustavo sentiu o chão abaixo de seus pés parecer menos sólido. Lembretes de um passado frio, onde sua vida era feita de decisões e escolhas difíceis, invadiram sua mente. O mundo ao seu redor se tornava mais complexo. O que esses documentos dizem? Quem está por trás disso? Ele não queria mais segredos. Precisava da verdade. Um investidor do passado da sua família, alguém que queria controle sobre o projeto de habitação. Houve uma tentativa de extorquir dinheiro e eles estão dispostos a fazer o que for preciso para que isso aconteça, Jorge explicou, o tom grave o fazendo parecer mais velho. Ana, ao seu lado, ficou branca. Por que não me avisou antes, Jorge? Podemos ter perdido tempo. Eu não sabia que seria assim. O tempo era curto e o que eu encontrei estava em um lugar inesperado. Mas agora que sabemos, precisamos agir rapidamente, Jorge respondeu, seus olhos fixos nos de Gustavo. Buscando uma resposta. Gustavo olhou para Ana e Maria. Precisamos desmascarar essa sabotagem, declarou. Se essa pessoa está por trás disso, precisamos levá-la à luz e impedir que arruine nossas vidas e a chance de ajudar tantos outros. Os três assentiram, se sentindo mais unidos do que nunca. Juntos decidiram que o próximo passo era investigar os contatos e ligações daquele investidor misterioso. Sabiam que a luta não seria fácil, mas a união pela causa da horta e da comunidade os mantinha firmes. A noite avançava enquanto elaboravam um plano. Decidiram que iriam até a casa de um antigo amigo de Gustavo, alguém que tinha mais informações sobre a história da família. Ele pode nos ajudar a conectar os pontos e descobrir a verdade. Mas precisaremos nos movimentar com cautela, disse Gustavo. Cada um se preparou para sair, o peso da responsabilidade começando a pesar em seus ombros. No entanto, quando chegaram à porta, um som veio atrás deles. Era um carro se aproximando rapidamente. Precisamos sair daqui agora. Jorge gritou, puxando-os pela mão enquanto correram para o carro. Enquanto se afastavam, Gustavo olhou para a antiga fábrica uma última vez. Sabendo que iriam voltar com informações que poderia mudar o futuro de todos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Com a ajuda de Jorge, a equipe buscou respostas, mas a perseguição se tornava cada vez mais intensa. Gustavo sentia como se estivesse lutando contra um inimigo invisível, mas a determinação em seu coração nunca esmoreceu. Análises de documentos nas mãos, reuniões rápidas e o apoio vibrante de Maria e Ana tornaram-se o combustível que o mantinha em marcha. E então, no meio de um dia comum, a ligação que Gustavo esperava finalmente chegou. O advogado tinha informações sobre o investidor. A adrenalina tomou conta dele enquanto se preparava para ouvir a verdade, algo que poderia finalmente revelar quem estava por trás de toda a trama. Quando se reuniu com o Dr. Carvalho, a ansiedade era palpável. Gustavo. Encontramos uma conexão clara entre o seu passado e este investidor, disse o advogado, a voz carregada de tensão. Ele tem interesse no seu projeto e na sua herança. Está roubando informações de nós e jogando com a nossa vulnerabilidade. Precisamos enfrentá-lo, Gustavo respondeu, a determinação ferina em sua voz. Vou descobrir quem ele realmente é e o que realmente quer. E se possível vamos mostrar a ele o que significa a união de uma comunidade. Com os olhos concentrados e o coração decidido, Gustavo e sua equipe enfrentaram as sombras que antes os assombravam.
Era hora de fazer justiça e garantir que o sonho da horta se tornasse uma realidade não apenas para eles, mas para tantas famílias que esperavam por essa transformação. Finalmente, no dia da confrontação, o grupo se reuniu com a comunidade. Maria estava ao seu lado, lembrando de que havia força na união, que juntos poderiam superar quaisquer desafios. Assim que o investidor apareceu, Gustavo respirou fundo e, apoiado por todos, denunciou. O murmurinho da comunidade cresceu e a sensação de justiça permeou o ar. Após a confrontação, a verdade veio à tona. O investidor não tinha apenas motivos financeiros, mas uma história complicada com a família de Gustavo. Aquela revelação fez com que ele entendesse que o que estavam construindo não era apenas uma horta, mas uma nova chance de escrever um legado que unisse o passado e o presente. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria ao ver a comunidade se unir em torno do projeto de habitação, agora um símbolo de esperança e renovação. O que começou com um simples desejo de ter ovos cozidos transformou-se em uma força coletiva que mudaria suas vidas para sempre. Era o momento da conquista. Com a horta florescendo e a comunidade unida, Gustavo, Ana e Maria sabiam que, apesar dos desafios, estavam finalmente no caminho certo, prontos para escrever um novo futuro. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nessa jornada. Comente suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Sua ação é fundamental. Vamos juntos transformar vidas através das histórias.